Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 6 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Francisco de Montmorency Laval. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Lúcio de Cirene, que, segundo os Atos dos Apóstolos, era um dos profetas e doutores da Igreja em Antioquia. Em Lambesa, na Numídia, na Odierna Argélia, os santos Mariano, Leitor, e Tiago, diácono, o primeiro, que tinha já superado diversas provações durante a perseguição de Décio pela sua profissão de fé em Cristo, foi novamente detido com um querido companheiro, e ambos, depois de cruéis suplícios, fortalecidos pela graça divina, juntamente com muitos outros, foram mortos ao fio da espada. Morte no ano 259. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Venério, bispo, que foi discípulo e diácono de Santo Ambrósio, enviou clérigos para auxiliar os bispos da África e socorreu São João Crisóstomo no seu exílio. Morte no ano 409. Em Roma, Santa Benedita, virgem, que foi monja e, segundo o testemunho do Papa São Gregório Magno, como ela própria desejava, descansou em Deus 30 dias depois da sua amiga predileta Santa Gala. Morte no ano 6. Em Lindisfarne, na Nortúmbria, na atual Inglaterra, Santo Edberto, bispo, que sucedeu a São Coterto e resplandeceu pelo seu conhecimento das Sagradas Escrituras, pela observância dos mandamentos celestes e especialmente pela generosidade nas esmolas. Morte no ano 698. Em Barcelona, na Espanha, São Pedro Nolasco, presbítero, que, juntamente com São Raimundo de Penhaforte e Jaime I, rei de Aragão, é considerado fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos. No tempo do domínio dos infiéis, desenvolveu diligentemente uma grande atividade para estabelecer a paz e libertar os cristãos do jugo da escravidão. Morte no ano 1245. Em Montepulciano, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Bartolomeu Pucci Franceschi, presbítero da Ordem dos Menores, que, deixando a esposa, os filhos e as riquezas por amor de Deus,
se tornou o pobrezinho de Cristo. Morte no ano 1330. Em Londres, na Inglaterra, os beatos Eduardo Jones e Antônio Middleton, presbíteros e mártires, que, no reinado de Isabel I, por causa do sacerdócio foram suspensos na forca às portas das suas casas e cortados à espada. Morte no ano 1590. No Cairo, cidade do Egito, a beata Maria Catarina Trioane, virgem da Ordem Terceira de São Francisco, que foi enviada da Itália para o Egito, onde fundou a nova família religiosa das Irmãs Franciscanas Missionárias. Morte no ano 1887. Em Roma, a beata Ana Rosa Gatorno, religiosa, que era mãe de família e, depois de ficar viúva, se consagrou inteiramente ao Senhor e ao próximo e fundou o Instituto Religioso das Filhas de Santa Ana, Mãe de Maria Imaculada, dedicando-se com incansável atenção aos doentes, aos enfermos e à infância abandonada, em cujo rosto contemplava Cristo pobre. Morte no ano 1900. Perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, os beatos Henrique Kaczorowski e Casimiro Gostinski, presbíteros e mártires, que, deportados da Polônia ocupada militarmente por um regime hostil à dignidade humana, no campo de concentração de Dachau, intoxicados numa câmara de gás mortífero, deram a vida pela fé em Cristo. Morte no ano 1942. Francisco de Montmorency Laval. Francisco de Montmorency Laval, nobre filho da França, animado também do carisma missionário, poderia aspirar às carreiras humanas mais prometedoras, mas preferiu corresponder generosamente ao convite de Cristo que o enviava a anunciar o Evangelho em regiões longínquas. Eleito vigário apostólico na Nova França, revestido do caráter episcopal, estabelece-se em Quebec, e entrega-se com zelo infatigável à expansão do reino de Deus, realizando a figura ideal do bispo, consagra aos índios a primeira parte do seu ministério, viaja sem descanso através de uma imensa região, a metade do continente norte-americano, funda o Seminário de Quebec, que virá a ser a Universidade Laval, uma das primeiras universidades católicas dos tempos modernos, ocupa-se com cuidado particular, dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas, obtém da Santa Sé a instituição em Paris de um seminário para as missões estrangeiras. Papa João Paulo II, a homilia de beatificação, a 22 de junho de 1980. Da família Montmorency Laval, uma das mais ilustres da França, Francisco nasceu em 30 de abril de 1623, em Montigny-sur-Avre. Educado pelos jesuítas de La Flèche, ele recebeu a tonsura, mas com a morte de seu pai, ainda tinha que cuidar dos assuntos e negócios de sua família, como chefe da família. Ordenado sacerdote em 1647, foi nomeado arcebispo de Évreux, onde o bispo era seu tio. Quando em 1653 foi nomeado vigário apostólico de Tonkin, na Indochina, a viagem tornou-se impossível, e ele se retirou por 4 anos para o Hermitage, em uma escola de espiritualidade aberta por Juan de Bernieres. Sua vida missionária começou em 1658, ano em que foi nomeado vigário apostólico da Nova França e bispo titular de Petra. Chegou a Quebec, no Canadá, no ano seguinte, e em 30 anos desenvolveu uma formidável atividade apostólica, organizando aquela incipiente igreja, lutando contra as tendências galegas dos governadores e defendendo os índios. Foi o primeiro bispo do Canadá. Francisco de Laval era ao mesmo tempo um administrador capaz, um missionário de coração ardente, um homem digno e humilde, um místico heróico e discreto. Basta pensar que ele passou 50 anos em Quebec, enfrentando milhares de dificuldades e provações, mantendo sempre uma impressionante serenidade. Sua vida é um verdadeiro épico, como o de muitos fundadores da Igreja canadense. Ele era amigo de grandes e pequenos, dos nativos e dos franceses. Ele deve o Seminário de Quebec, Laval University, desde 1852, e a construção da diocese em 1674, da qual ele foi o primeiro bispo. O irmão Sartre, quando o bispo de Laval faleceu em 6 de maio de 1708, revelou a elevação espiritual e mística daquele a quem serviu, consagrando sua memória à publicação de um livro. Durante os últimos anos de sua vida, o bispo de Quebec sofreu grandes problemas de saúde que se tornaram uma deficiência física importante,
principalmente para suas viagens missionárias. Vimos ele fazer longas peregrinações a pé, sem dinheiro, pedindo seu pão e escondendo o seu nome. Ele queria imitar os primeiros apóstolos da igreja primitiva e agradecia a Deus por ter algo a sofrer por seu amor. O incansável bispo viajava sem descanso, no inverno e no verão, pela sua imensa diocese. No São Lourenço, montado em um barco frágil, no qual ele remava, ou no inverno, com a capela nas costas, ele se aventurou em Montreal caminhando com raquetes de neve, sendo muitas vezes surpreendido pelos ventos e pela neve. Ele visitava os doentes no Hôtel-Dieu em Quebec e os curava, e os ajudava até sua morte. Este descendente do primeiro barão da França ia sozinho à igreja todos os dias às 4 da manhã. Como sacristão, abria a porta, tocava os sinos e preparava o altar para celebrar a missa às 4h30. O povo dizia que ele celebrava sua missa como um anjo. E em seu pobre quarto no seminário, ele dormia nas tábuas, colocando debaixo da cama o colchão que o irmão Oussard lhe emprestou. Quando morreu, não tinha nada, e entregará todos os bens aos pobres. O Papa João Paulo II o beatificou em 1980, depois de estudar um importante registro dos milagres e favores obtidos por sua intercessão. O Papa Francisco, por decreto de canonização equivalente, inscreveu-o em 2014 no catálogo dos santos e estendeu seu culto à Igreja Universal. São Francisco de Montmorency-Laval, foi no Canadá Santo Agostinho, na Bretanha, São Bonifácio, na Alemanha, ou Cirilo e Metódio, nos povos eslavos.